Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Hoje no Ar. No programa de hoje, eu, Ludmila Valadares, converso com o Dr. Fabrício Ciccone, atual presidente da subseção da OAB de Suzano, candidato à reeleição pela chapa A Ordem a Trabalhar, graduado em Direito pela Universidade Estadual Paulista, especialista em Direito Civil, Direito Desportivo, Direito Penal, Processo Penal e Criminologia. Ele também acumula mais de 18 anos de experiência como professor, além de ser autor de artigos e livros jurídicos. Na OAB de Suzano, Fabrício ocupa atualmente o cargo de presidente, mas já foi vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto, coordenador do núcleo da Escola Superior de Advocacia e foi fundador e presidente da Comissão do Jovem Advogado e da Comissão da Cidadania. É um prazer recebê-lo, doutor. Seja bem-vindo. Olá, muito boa noite, Ludmila. Boa noite a todos que nos assistem no Hoje Diário. É uma alegria imensa estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua profissão. Qual foi o motivo para escolher essa carreira de advogado? Bom, acho que a advocacia, na verdade, eu acho que a advocacia escolhe a gente. É uma profissão que, desde sempre, eu costumo dizer até para os alunos, que quem tem um sangue que treme quando vê uma injustiça, quem tem, aquela pessoa que fica indignada quando vê algo errado acontecendo, eu acho que essa pessoa tem ali na veia o sangue OAB, o sangue da advocacia. Eu acho que isso muito jovem aconteceu comigo, sempre tive muito incentivo para estudar, sempre fui uma pessoa que acabou gostando muito também dos estudos, sempre me dediquei bastante, agradeço muito ao meu pai por isso, que sempre foi uma pessoa que nos cobrou muito, e por conta de tudo isso, desde sempre, desde novo, percebia que quando algo de injusto acontecia, eu era o aluno da sala chato, que levantava, que me indignava, que ia debater, que ia discutir, que ia contestar uma questão de prova. Eu acho que isso, assim, aos poucos vai mostrando essa veia da advocacia. Perfeito. E qual a sua principal motivação para concorrer à reeleição na presidência aqui da OAB de Suzano? Bom, Ludmila, na verdade, esse é um projeto que envolve, um grupo muito maior do que eu, um grupo de pessoas extremamente qualificadas, um grupo de grandes colegas, e aí em consenso nós decidimos, a grande maioria da atual gestão decidiu então seguir com esse projeto de OAB, seguir trabalhando pela classe, seguir fazendo uma grande diferença por todos. Eu vou até aproveitar esse ensejo, mostrar aqui, quem é hoje a nossa chapa e dizer assim que eu tenho um orgulho, como diz a doutora Edjane, de tão próximo. Acho que hoje nós nos consideramos uma família de grandes irmãos, de pessoas que realmente se ajudam, que se completam. Então, hoje, eu conto aqui, nessa chapa, com a doutora Edjane, que é a nossa atual secretária, que irá ocupar o cargo de vice-presidente. A doutora Edjane Suteiro é uma advogada incrível. Gostaria muito que a classe soubesse, tudo que ela fez nessa gestão por cada um de nós. Ela revolucionou todo o sistema da secretaria. Para que você tenha uma ideia, e aí é importante, colegas advogados, para que você tenha uma ideia, nós começamos uma gestão, um momento muito difícil, com apenas 2 funcionários, para um atendimento que envolvia assistência judiciária, que envolvia cerca de 1.300 advogados na ocasião, e apenas 2 funcionários. Hoje temos 7 funcionários, um estagiário, 2 profissionais de limpeza. Então, assim, isso é uma revolução. Não é fácil hoje, nos dias de hoje, em que a maioria dos programas é para enxugar recursos humanos, nós conquistarmos recursos humanos. Então, a doutora Edjane hoje compõe nossa chapa como vice-presidente. A doutora Gabriela Jimenez segue como nossa tesoureira, e aí também tem um orgulho, um carinho, uma amizade genuína. A doutora Gabriela é uma pessoa, assim, simplesmente fantástica. Não é que teve desafios na nossa tesouraria e nunca na história da nossa OAB nós conquistamos tantos equipamentos, conquistamos uma sede nova, conquistamos tantas reformas como na gestão, nessa gestão, e como a doutora Gabriela, como nossa tesoureira, coordenando tudo. Eventos, uma série de conquistas graças à gestão da doutora Gabriela. Como também, com o doutor Christian. O doutor Christian, que assim, acho que as pessoas estão até cansadas de ouvir dizendo que é um advogado extremamente inteligente. O doutor Christian é aquela pessoa que ele contorna todos os problemas, é a pessoa que realmente tem um pensamento muito diferente, uma inteligência ímpar, sabe tudo sobre todos os assuntos. Então, assim, contar com o doutor Christian, a doutora Edjane, a doutora Gabriela,
né, assim, é um conforto incrível. Acho que a classe sai muito, muito bem representada. E agora, a nossa nova integrante, né, dessa chapa, que é a doutora Antônia. A doutora Antônia, eu brinco que ela trouxe assim, uma luz muito bonita, já para as nossas reuniões, já para os nossos encontros. A doutora Antônia é uma advogada que fez um trabalho excepcional à frente do OAB Vai à Escola. Nunca houve tanta visita às escolas, né? Assim, nós viramos uma referência, participamos do projeto Inovare, tudo graças ao trabalho e à liderança da doutora Antônia. Para que você tenha uma ideia, mais de 3 mil alunos foram atendidos nesses últimos 3 anos. São 3 mil alunos que recebem informações sobre cidadania, sobre direitos, sobre bullying, sobre cyberbullying, tudo isso graças ao valoroso trabalho da doutora Antônia. Então hoje, Ludmila, eu tenho assim, um orgulho imenso de dizer que nós estamos colocando para a nossa advocacia uma equipe de profissionais, de advogados extremamente inteligentes, extremamente preparados e que vivem e amam a advocacia. Então é um orgulho, falando aqui para cada um dos diretores, né, para cada um dos que compõem a chapa, compor uma chapa com cada um dos senhores. Perfeito. E falando um pouco sobre o seu mandato, quais conquistas você considera mais importante para a subseção de Suzano e o que o senhor acha que poderia ter feito, mas ainda não houve oportunidade? Bom, eu tenho uma satisfação imensa de dizer que já faço parte de diretorias há alguns anos, diretorias de OAB. E dizer que nesse triênio nós tivemos muitas conquistas, muitas. Então você, meu colega advogado, amiga advogada, acho que também percebeu tudo isso. Foram realmente um número muito grande de conquistas. A principal delas, a talvez mais marcante, é a inauguração de uma nova sede. Mas quando a gente fala de uma nova sede, não é que simplesmente foi locado um novo prédio, não. É uma nova sede que é considerada hoje uma das sedes mais bonitas, mais imponentes, mais dignas de todo o estado de São Paulo. E se é do estado de São Paulo, por que não dizer do Brasil inteiro? Então hoje nós contamos com uma sede moderna, equipamentos, né, assim, vários computadores novos, televisores, um local digno para a advocacia. Então talvez essa seja, né, assim, a maior conquista para a classe. Mas além disso, nós reformamos todos os espaços que a advocacia utiliza na cidade. Então nós reformamos a sala do fórum, né, a sala do fórum civil, do fórum criminal, reformamos e trocamos uma série de equipamentos da sala que a gente mantém junto à Justiça do Trabalho e reformamos o parlatório lá no CDP. Isso era um problema antigo. O advogado criminalista que está aqui me ouvindo, ele lembra como era o parlatório antes, ele lembra as dificuldades que nós enfrentávamos dentro do CDP para poder exercer nossa profissão, para poder exercer a advocacia. Esse parlatório também foi reformado. Então nós temos, nessa área, uma sede nova, reforma de todos os espaços. Mas não é só isso. Temos também, né, assim, junto ao Poder Judiciário, uma intervenção, um papel muito importante, e depois de muitos anos, né, a OAB, junto ao Poder Judiciário, junto à municipalidade, junto, né, assim, até mesmo ao Poder Legislativo Estadual, também participa da conquista da 5ª Vara Civil em nosso município. Uma conquista incrível, uma conquista que é esforço de muitas reuniões, minha, do Dr. Christian, junto aos diretores do fórum, junto à municipalidade, um trabalho ali de, né, assim, um trabalho diário, contínuo, um trabalho reiterado de cobrança, de requerimentos, de conversas, né, de bastidores, para que a 5ª Vara venha a ser instalada em nossa seção, né, em nossa subseção, em nossa comarca. Então isso nos deixa muito, muito orgulhosos. Um pleito de anos e que nós também ativamente participamos em prol da nossa classe, em prol da advocacia. Por que isso é importante, Ludmila? Porque isso tende a agilizar o andamento processual. Então isso facilita o nosso trabalho, muda a dinâmica, né? A ideia é que os trabalhos que eram julgados por 4 juízes, os processos por 4 juízes passam a ser julgados por 5. Então essa redistribuição tende a agilizar o nosso trabalho, né? Então foram algumas das nossas conquistas, há muitas outras, uma série de eventos incríveis, e aí fica aqui meus cumprimentos para uma comissão de eventos que nós revolucionamos também nessa área de eventos, doutora Cíntia, doutora Amanda, doutora Larissa, doutora Gabriela, sempre presentes estão os advogados, né, assim, que participam dos eventos, sabem como a gente se dedica, o carinho que a gente faz tudo isso.
Perfeito. O senhor falou sobre agora a nova sede, né? E ela foi inaugurada ao lado da Prefeitura Municipal aqui de Suzano. Como essa estrutura tem beneficiado os advogados aqui da região? A nova sede, ela é uma conquista, né, assim, extremamente importante. Primeiro, localização. Até bom, talvez alguns colegas não se atentaram, né? Quem lembra da sede antiga, quem está na sede nova. Nós temos, inclusive, constar um contrato, 9 vagas de estacionamento nessa nova sede para os advogados. Então era até uma atenção, né, que a gente teve o carinho, teve o cuidado de fazer assim, constar, inclusive em contrato, essa questão. Porque já era, então ela começa trazendo benefício desde o lado de fora. Né, assim, com essa questão de estacionamento já começa. E aí quem entra nessa nova sede pode perceber um espaço muito mais moderno, um espaço muito mais digno, um espaço que atende a advocacia com muito conforto. Hoje, e aí é uma questão muito, muito importante de frisar, essa nova sede conta com 6 salas, né, espaços multiuso, que o advogado mais experiente, o advogado mais novo, o advogado que depois da pandemia não reabriu o seu escritório, o advogado que está começando, ele agenda e ele vai a uma dessas salas com computadores, salas com ar-condicionado, salas com isolamento acústico para fazer o atendimento digno para o cliente dele, para conversar com um colega advogado, para fazer um trabalho decente, um trabalho, né, extremamente importante. Além disso, o próprio atendimento da assistência judiciária também utiliza essa estrutura. Então ganha a população e ganha muito a advocacia, que atende num espaço incrível. Um auditório considerado dos mais modernos, um auditório hoje que tem uma dinâmica toda diferente, que a bancada é removível, é um desenho novo, um layout novo, e até por isso, desde já também agradeço, né, assim, a OAB São Paulo, a gestão da professora Patrícia Vanzolini, né, pelo carinho com a OAB de Suzano, o doutor Leonardo Sica, o doutor Alexandre Sá, a doutora Daniela, por toda a atenção que teve com a nossa subseção. Perfeito. E como fundador da comissão do Jovem Advogado, o que o senhor acredita que a OAB pode fazer para atrair e valorizar os jovens advogados aqui da região? Bom, jovens advogados, o que eu tenho a dizer? Primeiro, dizer que eu tenho um orgulho muito grande, e aí eu sempre, né, lembro desses colegas com muito carinho, com muito amor, doutora Jeana Gibe, doutora Fernanda Oda, doutora Luciana e doutor Fernando Cinta, porque nós 5, né, há mais de 20 anos atrás, nos reunimos e falamos, vamos criar a comissão da Jovem Advocacia, né, vamos trabalhar, né, para conquistar e para que a gente ganhar um espaço, ganhar cursos, palestras para a Jovem Advocacia. Isso surge desde o início da minha carreira como advogado, ao lado desses grandes colegas. E aí, em nossa gestão, o que nós pensamos? E aí eu trago, e aí assim, poucas pessoas talvez compreendam isso, mas eu trago um amor muito grande pelo jovem advogado. Por quê? Não apenas por ter começado, né, assim, essa questão toda da jovem advocacia, mas como docente, como professor, muitos jovens advogados foram meus alunos. Então eu me sinto ainda na obrigação de segurar a mão desses jovens e continuar ajudando. E para quem dá aula, eu tenho alguns colegas também advogados que são professores, cada um de nós, a gente sabe o carinho que a gente cria pelos nossos alunos, por aqueles, né, como diz lá no Pequeno Príncipe, somos eternamente responsáveis por aqueles a quem cativamos. Então, é um carinho genuíno. Então, nós pensamos desde o início, o jovem advogado, na nossa subseção, vai ser tratado com toda a dignidade, as portas abertas. Então, criamos um curso, imediatamente, quando assumimos, um curso chamado Primeiros Passos na Advocacia. Um curso, então, que foi criado pensando em inserir esse advogado na advocacia. Porque aí, todos nós advogados sabemos, a faculdade nos ensina o direito penal, o direito civil, constitucional, mas ninguém é formado advogado. Nós ensinamos, né, assim, matérias de direito, nós somos formados como bacharéis em direito. Então, a advocacia, o advogado precisa receber essas informações. Criamos, então, um projeto, né, chamado Primeiros Passos na Advocacia. Vários professores, vários colegas mais experientes vieram, né, ministrar essas aulas para os jovens. E, além disso, desenvolvemos e ainda estamos aprimorando um projeto chamado Mentoria aos Novos Advogados. E a ideia é que todo novo advogado receba um apoio de um advogado mais experiente. Então, nós nos dividimos ali em grupos, né? Então, um mentor ou um padrinho para esse jovem advogado.
Isso é importante para o jovem advogado, para que ele saiba, né, nesse começo, que ele vai ter um amparo, que ele vai ter uma ajuda, que ele vai ter uma voz mais experiente para orientá-lo. Como cobrar honorários, como atuar, como fazer um atendimento, como fazer peticionamento eletrônico. Então, essa é a ideia. Então, nós vamos continuar apoiando a Jovem Advocacia com toda a nossa energia, segue sendo uma das grandes prioridades da nossa gestão. Perfeito. E quais são os principais desafios para a advocacia aqui de Suzano que o senhor, e como que o senhor pretende enfrentá-los? Ludmila, eu vejo essa pergunta assim de uma forma talvez um pouco maior do que apenas Suzano. Eu enxergo que pós-pandemia as coisas ainda não se normalizaram, né? Então a gente ainda não voltou a uma rotina de trabalho normal, efetiva. E eu acho que um grande desafio é justamente um estreitamento de diálogo entre a Ordem dos Advogados, Ministério Público, Poder Judiciário, né, assim, para que a gente comece novamente a ter as regras mais claras. Eu digo isso como um exemplo. Audiências cíveis, audiências criminais, juizados especiais, não digo só da nossa comarca, mas digo assim de um modo geral. Não há hoje uma regra muito clara se as audiências são presenciais, se elas são audiências virtuais, se elas são audiências híbridas, como os magistrados designam, que uma parte vai ao fórum, uma parte fica no escritório. Então eu acho que essa é uma questão, né, assim, muito importante para a advocacia, para o exercício da profissão, e que a Ordem dos Advogados, como um todo, né, o Poder Judiciário, tem que ter uma atenção. Precisamos entregar uma resposta, uma regra mais clara, para que a gente possa exercer aí a profissão de uma forma mais eficaz. Perfeito. Nas suas propostas, o senhor traz avanços tecnológicos como uma das principais, na verdade, das propostas. Como isso impactará o dia a dia dos advogados da subseção? Bom, mais uma vez, né, e contrariando aqueles colegas que infelizmente ainda ficam presos. Na nossa época, né, os advogados se reuniam lá no balcão do fórum e tal. Advocacia, né, isso mudou. O novo veio. O novo sempre vem. E ele veio. E veio também na nossa profissão. Mais uma vez, atentos a essa situação. Nós passamos agora, recentemente, por algumas grandes revoluções. E aí meus colegas vão saber do que eu estou falando. A revolução de um processo físico para um processo digital. Então, hoje, todo o acervo de processo da nossa comarca está digitalizado. Hoje, né, assim, então não há mais processos físicos em nossa comarca, todos digitalizados. Então, isso exige uma capacitação da advocacia para esse modelo de processo. Depois, pandemia. A pandemia acelerou um fenômeno que talvez fosse acontecer em 10, 15, 20 anos, que são as audiências virtuais. Isso também exige um preparo, uma estrutura melhor para que a advocacia possa exercer a profissão dentro dessa realidade. E agora, nesse exato momento, passamos uma revolução extremamente importante, que é a invasão da inteligência artificial, não só na advocacia, mas em vários setores, né, a invasão da inteligência artificial. Então, advogados, advogadas. A OAB, atenta a esse novo modelo, segue dando cursos, dando treinamentos, dando palestras, fazendo eventos, fazendo simpósios de empreendedorismo, né? Justamente para quê? Para que a gente se prepare para essa nova dinâmica, para que a gente esteja sempre atento. Sabemos que no próximo ano o sistema do tribunal será alterado. Então, muito em breve, nos próximos dias, teremos um curso específico sobre o novo sistema do tribunal. Então, nossa missão, e aí quando eu digo isso, eu digo como atual gestor da Ordem, como diretor da Ordem, como nossa diretoria, e como cerca de 60 ou mais advogados que compõem essa nossa gestão, sendo 40, né, presidentes de comissão, a gente está atento e vai seguir atento para que isso seja oferecido a toda a advocacia. Essa capacitação para cada um dos advogados. Perfeito. E como será o Conselho Consultivo de Advogados Sêniores que o senhor tem como uma das propostas, né? Como que ele vai ser a atuação desse conselho ao apoio aos profissionais? A ideia desse conselho, ela até surge, né? Uma ideia muito, eu acho que muito genuína, muito bonita até. Por quê? Uma diretoria composta por 5 pessoas, a gente trabalha. E a gente trabalha tanto,
né? E aí eu digo, até por isso o nome da nossa chapa é A Ordem é Trabalhar. A gente trabalha tanto que às vezes, a gente não consegue enxergar uma situação muito próxima, pode estar acontecendo com algum colega, e a gente está ali todo dia num trabalho, numa dedicação tão grande, que a gente pode não estar observando. Muito bem, ainda que, né, nessa gestão estivemos atentos a cada detalhe da advocacia. Pensando nisso e pensando em todo o ensinamento, pensando na experiência que os nossos advogados mais experientes, que os nossos verdadeiros professores podem trazer de avanço, podem trazer de conselho, pensamos em criar um conselho. A ideia desse conselho é chamar grandes advogados, chamar pessoas que já participaram na gestão da OAB, pessoas que têm uma visão, que sobrevivem, que amam a advocacia, para que nos ajudem. Então, ao menos uma vez por mês, esse conselho vai se reunir para ser olhos e ouvidos da advocacia. E aí trazer para a nossa gestão, trazer para a diretoria uma série de sugestões, eventuais críticas, eventuais demandas que a advocacia possa estar necessitando e que aí a gente ali, às vezes, dentro daquele dia, daquele trabalho insano, não consegue enxergar. Legal. E me explica um pouquinho como o Comitê de Assuntos Institucionais da OAB de Suzano será aprimorado, né? E de que forma isso será útil na atuação estratégica da subseção. Nessa gestão, nós criamos uma comissão de assuntos institucionais. E nós percebemos a importância, né, assim, dessa comissão para atuar em diversos segmentos da cidade. Infelizmente, essa é uma comissão que não atendeu às nossas expectativas da forma como nós imaginávamos nessa gestão. Então, acabou que nós, como diretoria, tivemos que, né, assim, passar por cima, talvez, da própria comissão e nós mesmos resolvermos essas questões da advocacia. Mas nós pretendemos agora o quê? Dinamizar essa comissão de assuntos institucionais da seguinte forma: chamar bons advogados, advogados que tenham conhecimento em várias frentes. Por exemplo, advogado que atue junto à Justiça Federal, que tenha bom relacionamento, que necessite, né, ir à Caixa Econômica Federal para levantar um RPV, para levantar um precatório. Então nós vamos criar um comitê especial para quê? Para que a gente vá à Caixa Econômica, que a gente vá aos bancos, que a gente vá ao INSS, que a gente vá ao fórum, que a gente vá à Câmara Municipal, que a gente vá à Prefeitura, sempre com pleitos para a advocacia. Um presidente, 5 diretores, não é assim, eles às vezes não conseguem atender todas as demandas da advocacia. Então a ideia é que mais pessoas venham para a gestão e que nos ajude nesses segmentos. Ajude toda a advocacia em todos esses pleitos. Representação junto à municipalidade, junto ao Poder Legislativo, junto ao Fórum, junto aos bancos e diversos outros segmentos que se fizerem necessários. Perfeito. E quais são os seus planos para revitalizar a Escola Superior de Advocacia? Essa vai ser uma nova oportunidade aí para promover mais capacitação? Agora, nós teremos uma dinâmica diferente no nosso dia a dia da OAB. Eu tenho um orgulho muito grande, né, de dizer que eu fui praticamente, não é esse o termo, mas como se fosse o fundador da Escola Superior da Advocacia, do núcleo ESA em nossa cidade. Então os advogados mais antigos lembram dos grandes cursos que foram feitos, inclusive quando o processo foi digitalizado, curso de Direito Imobiliário, uma série de grandes cursos, né, que tinham ali a chancela da Escola Superior da Advocacia. Pós-pandemia, a própria Escola Superior da Advocacia, ela passa por uma gestão diferente. Cursos online, cursos presenciais, ora presenciais, ora online. E aí, o que nós pretendemos na próxima gestão? Com toda a energia, revitalizar a Escola Superior da Advocacia, trazer grandes cursos. Veja, advogado, a nossa casa moderna, equipada, preparada, né, assim, para isso, para receber novos cursos. Estamos estudando, inclusive, a viabilidade de uma pós-graduação aqui pelo Núcleo ESA de Suzano. Isso já vem sendo objeto de um estudo, né, que estamos fazendo internamente como diretoria. E vamos promover grandes cursos, inclusive um recente já sobre o EPROC, sobre o novo sistema aqui. E a OAB São Paulo tem sido uma parceira incrível, né? Assim, se colocou à disposição nesse sentido, de que os cursos que se faz hoje pela Escola Superior da Advocacia, né, assim, isso é abatido da anuidade. Então é um incentivo para
para que cursos sejam feitos, incentivo, né, para que os colegas advogados recebam grandes nomes da advocacia, cursos estruturados, e isso será assim revitalizado, uma vez que nesse modelo atual ficou entre o híbrido, entre o presencial. Isso vai ser de uma forma com muito carinho, com muito respeito a cada advogado, reestruturado, para que a gente possa oferecer cursos de qualidade, para que você, advogado, receba cursos aqui no nosso comarca e não precisa sair. Além de cursos do Núcleo ESA, nessa gestão batemos todos os recordes. Foram mais de 80 palestras de todos os temas, além de simpósios. 80 palestras significa, dentro dos nossos números, das nossas listas, cerca de 2.400 advogados e participando das palestras. 2.400 participantes das nossas palestras. Isso, assim, é um número dificilmente será batido, será repetido, mas nós vamos continuar oferecendo grandes palestras, grandes palestrantes para a classe. E pedir que a advocacia siga participando desses eventos. Perfeito. E, doutor, como o senhor pretende fomentar o bem-estar e a saúde dos inscritos na subseção? Bom, acho que a doutora Gabriela está aqui nos ouvindo agora. Doutora Gabriela, as perguntas deveriam ser para a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, né, assim, algum tempo atrás, ela me procurou e falou: Fabrício, vamos criar uma comissão do bem-estar da advocacia, do bem-estar do advogado, do bem-estar da advogada. Então, doutora Gabriela, aqui eu chamo carinhosamente de Gabi, seguiremos nesse projeto. Esse projeto já começa a caminhar. Nós temos hoje também uma comissão de esportes que dá um suporte no lazer da advocacia, participa de campeonatos. Aliás, nunca fomos tão longe, né, no nosso time de futebol. Um abraço aí ao doutor Caian. E agora, nesse exato momento, nesses próximos dias, já iniciamos projetos de bem-estar para a advocacia. Além de palestras que falam sobre, né, inteligência emocional para advogados, suporte que nós damos para toda a classe, começamos com aula de dança para a advocacia, que visa justamente, né, um momento de lazer, de entretenimento, um momento, então, né, justamente de trazer aí a advocacia para um mundo diferente. Todos nós, e aí eu sobrevivo da advocacia, essa é a minha profissão, sabemos as dificuldades da profissão. Então, criar áreas como essa. Ainda hoje, numa reunião, conversávamos para criar aí um núcleo, né, desportivo feminino, para que as advogadas também participem. Elas estão vindo, voltaram a participar da OAB, vêm com boas práticas, boas ideias. A doutora Gabriela, sempre uma incentivadora dessa comissão do bem-estar da advocacia. A doutora Mônica, que hoje é o nosso braço junto à CAASP, rapidamente já trouxe as aulas de dança, vem trazendo novos desenhos, novos projetos, novas frentes para a nossa classe. Então será criada uma comissão do bem-estar da advocacia. E essa comissão vai ser atuante, você advogado, advogada, vai se beneficiar muito com essas novas práticas. Perfeito, doutor. Já caminhando agora para o final da entrevista, desde já agradeço a sua presença, a sua disponibilidade em conversar conosco, e agora deixamos aí um espaço para que o senhor faça algumas considerações finais. Bom, amigos advogadas, amigos advogados, a ideia de nós virmos para uma reeleição, o nosso grupo vir para uma reeleição, é uma ideia de um grupo, é uma ideia de uma diretoria que trabalhou muito pela classe. Então, essa diretoria e esse grupo que se coloca, né, para ser, mais uma vez, a voz da advocacia, os representantes da advocacia, ele é composto por advogados extremamente dedicados, que sobrevivem da advocacia, advogados que amam nossa profissão e advogados muito capacitados. Nós fomos muito desafiados nessa gestão, mostramos maturidade, experiência para lidar com todos os desafios que foram colocados para a advocacia, que foram impostos para a nossa classe. Então a nossa ideia é seguir trabalhando por cada um dos advogados, por cada uma das advogadas. Então hoje, junto comigo, doutora Edjane, o doutor Christian, doutora Gabriela, doutora Antônia, advogados experientes, advogados que têm experiência em gestão, advogados que estão muito, muito preparados. Eu brinco e digo, doutora Edjane, doutora Gabriela, doutor Christian, doutora Antônia, o meu voto como advogado é de vocês. O meu voto no dia 21 é chapa 1, porque eu sei o quanto vocês amam a advocacia e o quanto vocês trabalham e trabalharão pela classe. Então o meu voto no dia 21 é chapa 1 e para a seccional de São Paulo, o meu voto é chapa 14.
gratidão a tudo que a gestão atual da OAB fez por Suzano, fez por cada um de nós. Eu também, né, sou testemunha do empenho do Dr. Leonardo Sica, da doutora Daniela, da doutora Patrícia Vanzolini, né, do Dr. Alexandre Sá, pela nossa OAB, pela OAB estadual. Então, no dia 21, chapa 1 para a OAB de Suzano e chapa 14 para a OAB de São Paulo, todos juntos, sempre em frente. A ordem é trabalhar. Mais uma vez agradeço, doutor Fabrício, pela sua presença e agradeço a você também, público do Hoje Diário, pela sua audiência até aqui e até a próxima.